desenvolver osteoartrite, vários problemas, apneia, a criança acorda, não consegue respirar pela quantidade de gordura, essa compressão que ela faz, problemas respiratórios e na vida futura, predisposto a acidente vascular encefálico, câncer, doenças da vesícula e além dos problemas grandes, emocionais e estéticos, para uma sociedade que manda você comer porcaria, mas você tem que ser lindo, maravilhoso e magrinho, né? Quer dizer, é uma esquizofrenia da sociedade, né? Ela estimula você a um hábito adverso, mas ela cobra de você também, e aí no adolescente esse dilema cresce de uma forma muito intensa, e aí a gente vai ter os transtornos alimentares, né? Que é a compulsividade, e a criança acaba até depois, em muitos momentos, a menina migrando para a bulimia, né? E aí, o que na verdade trouxe muito reforço para a gente trabalhar na área da saúde? Então, esse estudo trouxe como subsídio importante em que o excesso de peso, né, ou seja, o índice de massa corporal sempre 185, ou seja, entre o mais 1 e o mais 2, você tem um risco maior, isso foi com um estudo longitudinal, de ter 2,4 vezes a alteração de colesterol de pressão diastólica, de ter 3 vezes a alteração de LDL em relação a uma criança de peso normal, tá? De 3,4 de redução do HDL, de 4,5 vezes de ter aumento da pressão sistólica, de 7 vezes de ter alteração de triglicerídeo e de 12,6 vezes de alteração de insulina. Então, existe uma relação direta. Porque em estudos, para quem trabalha com epidemiologia, uma razão de risco dessa é a coisa mais difícil do mundo a gente encontrar, para você ver como é que ela tem um peso tão forte. Você tem uma medida que você faz, né, de associação, que te mostra que existe uma associação direta entre você ter um IMC maior em crianças e você ter essas alterações metabólicas, né? E, no final das contas, que a gente viu que só o sobrepeso identifica pelo menos 50% das crianças com 2 ou mais fatores de risco cardiovascular, né? Então, ou seja, por isso determinou que, internacionalmente, o índice de massa corporal por idade fosse usado como um indicador para você captar essas crianças. Então, está acima do mais 1, você já tem que ter uma atenção especial. Outros fatores associados, serviço especializado, focado para essa criança, para esse adolescente, né? Então, assim, só para corroborar o que a gente já falado anteriormente, vocês devem olhar aonde essa gordura está mais localizada, se ela é bem central mesmo, né? Vocês podem até fazer, na verdade, até a medida, mas muito mais vocês olharem e tem essa questão desse olhar e lembrar que uma criança que tem tudo que eu falei, alteração do perfil lipídico, associada a uma história familiar positiva para a doença cardiovascular, ou seja, se ela tiver pai, mãe, avós maternos e paternos com história de infarto agudo do miocárdio, doença coronariana cerebrovascular, morte súbita, angioplastia, cirurgias de ponte safena, antes de 55 anos de idade, hiperlipidemia familiar, é uma criança já sob intenso risco, associado a obesidade familiar, diabetes tipo 2 na família, mesmo que ela não seja gordinha, isso que eu falo para vocês, mesmo que ela não seja gordinha, tem uma história de risco, vocês têm que mapear essa criança diferente, né? É uma coisa que às vezes a gente esquece um pouco de fazer. Ah, mas ela está bem, mesmo que os pais sejam, mas olha, ela é diferente, ela é um sério candidato a desenvolver, tá? E aí, de uma forma simples, isso aqui é um resumo esquemático, que na verdade a gente está fazendo um artigo com isso aqui um pouco mais detalhado. Assim, o que eu queria colocar para vocês? Que vocês vão trabalhar aqui em cima, ó. E aqui é onde vocês são mais importantes, e aqui é onde é o mais importante. O que eu não quero é isso aqui para baixo. Isso aqui é a cascata de alteração. Eu quero você olhando aqui para trabalhar aqui, para evitar com que essa obesidade, essa gordura corporal em excesso na região abdominal, fazendo essa reação inflamatória que eu disse a vocês. A obesidade é uma doença inflamatória. Ninguém pensa nisso. Inflamação é só quando tem febre. A mãe nunca vai imaginar que isso pode acontecer. Essas citocinas, elas são liberadas de forma bastante intensa. Já uma série de alterações que eu falei para vocês, que cursa com essa hiperinsulinemia, com resistência à insulina,
que gera alteração toda do perfil lipídico e que no futuro ela vai ter essa alteração de hipertensão, pode haver no futuro diabetes tipo 2, de epidemia e ainda alterações trombogênicas e inflamatórias. Por isso que se hoje diz, será que a gente pode dizer que criança e adolescente também tem síndrome metabólica? Que aí eu deixo para vocês aí o questionamento. Onde tem que trabalhar? Nas exposições aqui em cima, na história familiar, na história alimentar, na atividade física, ou seja, conhecer o que a criança faz durante o dia, né? A questão do fator genético, esse polimorfismo genético, que pelo fator ambiental ele vai se manifestar. As exposições durante a gestação, que a gente tem, tabagismo, tem trabalhos falando sobre a questão do tabagismo, da dieta hiperlipídica materna durante a gestação, também influenciando a adipogênese, e o baixo peso ao nascer. Então, gente, vocês estão aqui, são vocês que vão captar. E vocês vão ser agentes extremamente importantes para a gente evitar isso aqui para baixo. Quanto mais cedo vocês olharem, antes dela chegar aqui, mais sucesso a gente vai ter. Depois que ele chega como aquele mórbido, o resultado, mesmo quando nós chegamos a ser especializados, é muito mais difícil a gente obter sucesso. E aí, o que vai ser importante para a gente? Né? Essa ação dos profissionais de saúde, a orientação alimentar na gestação, alertar a mãe para os riscos do marketing de alimentação infantil, né? A história familiar adversa, como vai ser importante, né, a gente orientar para a mãe estar atenta nessa questão da inserção da criança na escola, da cantina, né? Nessa nossa atenção mesmo, nesse acompanhamento. E aqui, outras ações que a gente precisa ver, quer dizer, são as ações mais macro, né, de políticas governamentais que estão tentando trabalhar com essa questão da obesidade. E aí uma pressão que a gente precisa fazer, é isso que é a sociedade, nessa questão dos meios de comunicação em relação às informações sobre alimentação e da inserção da indústria e da gente ter um pouquinho mais de controle sobre o que entra no mercado, de que forma que ele entra, né? E a gente fazer o quê? Estimular que a criança seja espontaneamente ativa, pelo menos 1 hora por dia. Correr, pular, jogar bola, qualquer coisa vai ter um gasto maior de ficar no computador e na televisão e nos jogos eletrônicos, né? Então ele diz, pular corda, andar de bicicleta, triciclo, caminhar, pular, brincar ativamente nas férias, fazer parte de programas de atividades que a gente tem às vezes em algumas comunidades, a gente tem esse, né? E limitar a atividade sedentária da criança para 2 horas por dia. Isso é preconização hoje internacional. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada.